Fala aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Então, essa é a nossa penúltima aula, né, sobre essa playlist aí denominada Eixos Hipotalâmicos Hipofisários, e nessa aula a gente já vai estudar um pouquinho sobre a atuação da neurohipófise, isto é, a hipófise posterior, a parte posterior da hipófise, perfeito? E aqui a gente vai falar da produção, né, do armazenamento e da secreção. Claro que também das respostas fisiológicas da ocitocina. A gente tem que entender que lá no hipotálamo a gente vai ter a presença do núcleo paraventricular. E é principalmente nesse núcleo que a ocitocina vai ser produzida. Então, diferentemente lá da adenopófise, né, em que os hormônios, né, atuantes, digamos assim, seriam produzidos na hipófise, na questão de neurohipófise, esses hormônios que são secretados pela neurohipófise não são produzidos na neurohipófise. Eles são produzidos a níveis hipotalâmicos, né? O hipotálamo vai produzir esses hormônios para que a neurohipófise armazene e posteriormente secrete. Então, continuando, a gente vai ter o núcleo paraventricular, principalmente ele, tá? Que como eu falei lá na nossa primeira aula, ambos os núcleos, né, falando aqui de ocitocina e ADH, que a gente vai falar na nossa última aula, na aula seguinte, né, ambos esses hormônios serão produzidos pelos ambos os núcleos, né, tanto paraventricular como o supraóptico. Só que a ocitocina, ela vai ser produzida principalmente pelo núcleo paraventricular. Então, beleza. Núcleo paraventricular vai lá e produz ocitocina. Essa ocitocina, que também é conhecida, né, como hormônio OCT, você vai acompanhar isso daí, né, essa sigla em algumas literaturas, certo? Ela vai ser armazenada, né, lá na neurohipófise, na porção posterior da hipófise, né? E para posteriormente ela ser secretada, né, e compreender algumas respostas fisiológicas importantes. Dentre essas respostas fisiológicas, a gente vai ter a ação da ocitocina nas glândulas mamárias e no útero. Nas glândulas mamárias, ela vai estimular a sensibilização, né, das células do tecido muscular liso. Então, as células, né, lá daquele tecido muscular liso, elas vão ser sensibilizadas pela ocitocina para favorecer a ejeção de leite. Então, ocitocina a gente já associa com a ejeção de leite materno. Lá no útero, a gente vai ter a ocitocina agindo no miométrio, isto é a camada, né, intermediária ali de toda a parede que vai revertir o útero, né? A gente sabe que o útero ele tem o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Só que especificamente aqui a ocitocina, ela vai atuar no miométrio, fazendo o quê? Fazendo a contração uterina, né, para auxiliar no trabalho de parto e também reduzindo o sangramento uterino, né? É uma forma também da gente ali auxiliar a mulher nesse trabalho de parto. Perfeito? Então, a ocitocina tem essas características fundamentais, né? Essa resposta fisiológica à ação hormonal fundamental durante o trabalho de parto. Perfeito, pessoal? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o ADH, antidiurético, bem facinho, o último hormônio aqui para a gente fechar com chave de ouro, essa playlist maravilhosa aí de eixos hipotalâmicos e hipofisários. E eu conto com você, eu conto com seu apoio, beleza? E a gente se vê, pessoal. Bora estudar!